Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente para bater um papo sobre o Lund, Peter Wilhelm Lund, uma pessoa que eu admiro, que influenciou a minha carreira, e sempre um prazer poder comentar, compartilhar um pouco que eu sei sobre o Lund. Gostaria de agradecer bastante ao convite por parte da Rosângela, que é uma pessoa que eu prezo muito e conheço há muito tempo. Espero que todos vocês estejam bem, que Rosângela esteja bem. Em breve a gente vai poder fazer um simpósio, uma Semana Lund presencial. Então vamos lá na apresentação. Muito se sabe sobre o Lund. A verdade é que Lund é uma pessoa que foi alvo de muitos estudos. Então, às vezes eu fiquei imaginando como é que eu vou tratar Lund se ele já foi alvo de tantas biografias, de tantos estudos por parte de brasileiros, por parte de dinamarqueses, por parte de pessoas de todo mundo. Então eu pensei em dar uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem até descontraída, tentando lidar com algumas facetas do Peter Lund, contar alguns casos e abordar um pouco da questão do Lund fora da paleontologia. Ele é conhecido, obviamente, como o pai da paleontologia brasileira, além da arqueologia e da espeleologia, mas principalmente por causa da descoberta das ossadas fósseis, de ossadas humanas, descrição de vários animais, etc. Então eu vou preferir tratar de uma forma um pouco light, um pouco diferente, fora desse foco principal que tem sido a paleontologia. Então, o que o Lund fez além da paleontologia? E como é que ele é visto? Não como um cientista propriamente dito, mas como uma pessoa que tanto influenciou a nossa cultura. Então, eu vou começar com um retrato pouco conhecido do Lund, o Lund de frente. Então, praticamente todas as imagens que a gente tem do Lund é de lado. E a gente sabe que ele detestava ser fotografado. Imagino que. E de chapéu, né? A imagem clássica, ele com o chapéu. E deve ter sido uma luta para o Varmin conseguir tirar essa fotografia, em que ele aparece com a sua vasta cabeleira. Então, o meu envolvimento, contar um pouco de história, né? Como é que eu me envolvi com a questão do Peter Lund, isso vem desde o início, desde 1981, foi quando eu comecei a trabalhar com espeleologia, se tornou um hobby para mim. Trabalhar não é a palavra, né? Era um hobby nessa época. Eu comecei o curso de geologia, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, e uma viagem de lazer, e sempre gostei de livros, e o Rio de Janeiro naquela época tinha os melhores sebos do Brasil. O que é um sebo? Para quem não conhece, pessoal mais novo, porque isso aí está praticamente acabando, são lojas de livros usados. Atualmente é tudo via internet. Mas antigamente não, você tinha que ir presencialmente, tinha que ir lá, igual eles falavam, garimpar. Você vai lá garimpar o livro, procura o livro, pergunta para o livreiro e vai catando os livros. E eu cheguei nessa livraria, São José, que era o principal sebo do Brasil, gigantesco. Perguntei para o rapaz, para o proprietário, e ele falou: não, temos sim, vamos lá. Me levou para o segundo andar e lá tinha uma estante inteira de livros sobre paleontologia, praticamente tudo, sobre Peter Lund, Aníbal Matos, Harold Walter, Arnaldo Cattua e vários outros. Então eu, de uma tacada só, eu comprei uns 20, 30 livros quase, saí de lá carregado e comecei a me interessar desde então. Muita sorte isso, tem esses livros até hoje. Sem dúvida foi algum estudioso que, ao falecer, acabou, né, a família devendo. Normalmente é isso que acontece, a família vende para os sebos. Posteriormente, mais tarde, eu tive a oportunidade de visitar Copenhague, que é a cidade natal do Lund. Tive 2 vezes lá, em 89. E foi uma viagem interessante porque eu fui a Copenhague para visitar a coleção de Lund, que eu sabia onde é que estava. Cheguei lá sem muito aviso, porque não existia e-mail, não existia celular, não existia nada naquela época. Você se comunicava por carta. E não tinha muito, ainda mais quando você está viajando, né? Em viagem, eu passei um ano
com mochila nas costas, viajando. Então você não tem como sair mandando cartas, você está sempre em deslocamento. Então eu cheguei no museu, fui muito bem recebido, me mostraram a coleção, uma senhora chamada Tove Hatten, me recebeu muito bem, me mostrou um outro senhor que também me recebeu muito bem. E esse dia, eu lembro, foi interessante que eu estava de frente para a mesa desse senhor, que eu não lembro o nome agora, e ele falou assim, olha, conhece aqui o livrinho do Brant? Falei, não, qual livrinho do Brant? Ele me mostrou o livro com os desenhos de Caverna do Brant, que eu não sabia que existia. Eu acho até que ninguém no Brasil sabia que existia, porque o Lund não menciona esse livro em local algum das memórias. E o que se conhecia do Lund no Brasil até então eram os trabalhos científicos de paleontologia. Ninguém sabia que existia um livro de esboços do Brant, cópia única, né, um livro único, o livro mesmo que ele desenhou, e que estava lá. Então, então eu peguei aquele livro e fiquei enlouquecido, né? Um livro com várias topografias de caverna, ele é pequenininho, todo colorido a lápis, guache, etc e tal. E eu lembro que eu falei gente, preciso tirar uma cópia desse livro. Você tem aí um xerox colorido? Tinha que ser, não temos não, mas eu dou um jeito para você. Aí eu ia voltar lá, eu ia seguir viagem até o norte da Noruega, Narvik, que chama a cidade, ver lá o sol da meia-noite, e na volta, uns 15 dias depois, eu ia passar, então passo aqui daqui a 15 dias e pega essa cópia. Não, pode deixar, vou tirar a cópia colorida para você. Isso é raro, né? Era raro naquela época, xerox colorido. Não tinha laser scan, não tinha scanner, não tinha nada. Aí 15 dias depois fui lá, meio na pressa, né, que eu tinha que pegar o trem, e passei lá no museu, cheguei na sala desse senhor, perguntei, ó, tô aqui de novo, Augusto e tal. Sempre muito bem recebido, e aí eu perguntei, ele falou, que bom e tal, queria vir pegar a cópia colorida. Ele olhou para mim, ixi, esqueci. Ele falou, esqueci de tirar a cópia. Eu falei, meu Deus do céu, meu trem sai daqui a pouco, e agora? Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei, não tem problema nenhum, toma aqui o livro, você vai lá no centro de Copenhague e tira a cópia. Eu falei, o quê? Você está me colocando na minha mão o livro original, o único que existe, com 150 anos de vida, todo desenhado à mão, para eu que não conheço Copenhague lá no centro. Eu pensei, puxa vida, se eu pego uma chuva, se acontece alguma coisa, eu perco esse livro. Incrível o grau de confiança, né, que o pessoal tinha para eu era um mochileiro, né, descabelado daquele jeito que mochileiro em geral é, muito novo também. Então, assim, falei, não, desculpa, infelizmente eu prefiro um xerox preto e branco. E saí de lá com um xerox em preto e branco, mas nunca mais esqueci, e desde então eu tenho esse xerox, e depois, 20 anos depois, o livrinho foi finalmente publicado. Essa é a minha história interessante em relação ao Lund nessa época. Posteriormente eu tive a oportunidade de estudar cientificamente as cavernas e os fósseis. Então passou a ser um envolvimento mais científico quanto ao trabalho do Lund. Mas nunca perdi o interesse pela pessoa Lund, a pessoa Lund além do cientista. É interessante, gente, que como é que o Lund é visto. Ele sempre foi muito mais reconhecido aqui no Brasil do que na Dinamarca. E sempre que vinha alguém na Dinamarca, o pessoal ficava espantado. E em Lagoa Santa tinha lá a Farmácia Lund, Hotel Lund, até time de futebol lundense, tinha a estação, né, o distrito de Dr. Lund. O pessoal fica espantado, porque ele não era muito conhecido na Dinamarca até alguns anos atrás. No entanto, após a última biografia, e principalmente após o livro do Stangerup, isso aí mudou. Tá? O interesse por Lund cada vez mais crescente na Dinamarca. Tá? E Lund é um dos poucos cientistas que extrapolaram a ciência, e eles ficaram integrados no imaginário da cultura brasileira. A gente tem no Brasil cientistas muito importantes, talvez até mais que Lund. Pensar uma pessoa, pense aí, por exemplo, Oswaldo Cruz, né, que inventou vacinas e salvou muita gente. Pensa, por exemplo, Santos Dumont. Mas o Lund, ele entrou na cultura de uma certa forma que é incrível. O interesse não cessa, mesmo tanto tempo depois. Ele foi alvo de uma gama enorme, uma quantidade incomum de estudos e de biografias, e sobre isso eu vou falar um pouco também. E que tipo de naturalista
Que tipo de naturalista foi o Peter Lund? Então, um breve esboço de como as coisas ocorriam no passado, como é que a ciência era feita. No século XVIII, mas principalmente no século XIX, era muito comum os cientistas irem a campo, em locais ainda não conhecidos, em países ainda não muito explorados, para fazer suas pesquisas, para buscar dados para suas pesquisas. O pessoal às vezes chama de naturalistas viajantes. Então eles iam a campo, principalmente nas América do Sul, na África, principalmente britânicos, mas também franceses, alemães, alguns italianos, alguns americanos. E normalmente o que se fazia era fazer a viagem, cumprir a viagem, publicar essa viagem sob forma de um livro, e inclusive isso era importante financeiramente para eles, porque um livro podia ser um grande sucesso, e isso financeiramente era bom. E posteriormente, com o material coletado, se fosse o caso, dependendo do pesquisador, ele publicaria artigos científicos. Então, se você pegar, por exemplo, o Saint-Hilaire coletou muitas coisas, doou muitas coisas para o museu, mas ele foi basicamente, ele publicou as viagens, ele não publicou muitas pesquisas. Se você pegar o Spix e Martius, que, na minha opinião, é o melhor livro de naturalistas que tiveram no Brasil. O Spix morreu muito jovem, né? Então não conta, mas o Martius, depois que publicou o livro, ele virou um grande cientista, vários trabalhos científicos e tal. Então, assim, variava muito. E o Lund foi um caso atípico, porque ele fez as viagens, mas nunca teve interesse de publicar. Ele era realmente muito mais cientista do que muitos desses que eu mencionei. Ele era realmente um cientista, ele tinha um doutorado mesmo, ele publicou 2 teses, inclusive. Ele não tinha interesse em publicar o que ele estava pensando da viagem, da cultura brasileira, igual tantos casos, né? Richard Burton, Saint-Hilaire e tantos outros aí. E ele não, ele só realmente publicou artigos científicos muito específicos e muito densos. Então, pouco se sabe atualmente sobre os sentimentos e conexões do Lund com a nossa sociedade. Pelo menos ele não nos legou praticamente nada. E por que tão popular? Isso é um mistério até para mim. Por que uma pessoa que trabalhou em uma coisa tão especializada, que são ossos de caverna, se tornou tão popular? Boa pergunta, né? Talvez porque ele tenha sido visto como uma pessoa excêntrica, talvez porque ele nunca tenha saído do Brasil, ele é uma pessoa bem quista na região. Então, a gente tem um número muito grande de estudos, o que não é normal. E aí eu gostaria até de fazer uma parte. Eu sou muito fã do Lund, mas vamos colocar o Lund no contexto dele. Foi um cientista importante. Nós não estamos falando aqui de um Charles Darwin que revolucionou a biologia, a história da teoria da evolução. Não estamos falando do Albert Einstein, que revolucionou a física, de um Isaac Newton, de um Galileu. Foi uma pessoa importante, mas não é aquele cientista mundialmente que todo mundo conhece, que está no imaginário do globo, né? Então, esse número de estudos é assim, desproporcional. Até não é comum você ter um cientista tão estudado e que não seja um cientista, assim, eu diria, entre os principais da história da humanidade. Mas é realmente impressionante. Vamos falar um pouco, então, sobre essas biografias. A primeira delas, publicada pelo Reinhardt, foi o Johann Reinhardt, foi talvez a pessoa que melhor conheceu Lund. Essa biografia, eu tenho só uma cópia dela, de 1880, ela é interessante. Ele conheceu o Lund, né? Então, as biografias você pode dividir aí em 2 grandes classes, talvez. A primeira de pessoas que conviveram com Lund, ou que foram contemporâneas do Lund. E depois você tem as biografias calcadas em cartas, em dados secundários. O Reinhardt, ele era um dos grandes amigos e era com certeza a pessoa que tinha mais conhecimento científico sobre o Peter Lund. E ele, inclusive, ele contesta o Lund em vários momentos. Essa biografia não está traduzida para o português, mas a gente sabe o que ela contém porque foi reproduzida em vários artigos que depois foram traduzidos. Então, Reinhardt contesta o Lund, fala claramente que a
teoria dele está errada, isso em outros artigos. Fala que a teoria de vegetação de fósseis também não é a correta, etc. Então, é uma biografia muito importante, e é a biografia das primeiras a mais citada. Posteriormente, o Langard era um médico dinamarquês radicado no Rio. Ele fez uma coisa curiosa que antigamente era aceita. Eu não consigo entender por que era aceita, que era basicamente você traduzir uma obra que não é sua e se colocar como autor. Então, basicamente, ele traduziu a obra do Reinhardt 3 anos depois, em 83, assim, ipsiliteris, né, até o título é igual, e colocou o nome dele como autor. Ele nunca conheceu o Lund. Essa obra está aí disponível na internet para quem quiser. Então não traz nenhuma grande novidade, tá? Nada de que vale a pena. A gente tem depois também dessa época uma obra da sobrinha do Lund. Esse eu tenho um exemplar, da Henriette Lund, que ela era uma escritora. Ela, acredito eu, que ela não chegou a conhecer o Lund, porque ela nasceu em 1829, e o Lund nessa época ficou muito pouco tempo na Dinamarca. Dizem que ele era muito inquieto, né, que não gostava muito de ficar em Copenhague, é o que dizem, pelo menos, o que o pessoal acha. E ela seria uma criança, muito, assim, poucos anos, né, 3, 4 anos, com certeza. Mas ela teve os dados da família. Então é uma biografia que também nunca foi traduzida, e a gente sabe menos sobre ela, porque ela não foi usada como base para outras biografias. Seria interessante uma tradução desse material. Posteriormente, a última biografia de pessoas que tiveram um envolvimento mais próximo do Lund é a biografia do Nereu, que foi o filho adotivo do Lund. A pessoa fala filho, não sei. Foi a pessoa que o Lund adotou e criou, ensinou e educou, quis mandar para a Dinamarca, mas acabou que não deu certo. Ensinou ele um pouco de francês, um pouco de dinamarquês, e ele ajudou muito o Lund. Então ele conheceu o Lund Peter Lund na velhice. E a biografia do Nereu ela é interessante, porque ela também usa muito a biografia do Reinhardt, porque o Nereu e o Reinhardt se corresponderam, etc. Mas acrescenta algumas coisas dele, pessoal, porque ele conheceu o Lund muito, né? Ele, por exemplo, fala que o Lund amou apenas uma vez na vida, uma jovem italiana que ninguém sabe quem é, então cita essas informações que teriam sido passadas pelo Lund. Mas o mais interessante dessa biografia do Nereu, de 1923, é que ele nos dá o testamento do Lund. É bem legal. Então você tem, pela primeira vez, uma noção do Lund ser humano. O que o Lund doou para a sociedade, para quem ele deu as coisas dele. Tal livro vai para tal pessoa vou dar um dinheiro tal para pagar isso, outra pessoa merece isso. Então ele foi distribuindo os bens. Engraçado que esse testamento foi sendo feito, começou a ser feito nos anos 1870 e pouco. Lund pensou que ia morrer. Ele menciona isso numa carta, já estava mais de 70 anos, e então ele foi preparando essas cartas, que são, de certa forma, um testamento, das doações, nesses últimos 10 anos de vida dele. É interessante saber, né, que estão detalhes, né, de como foi o enterro, banda de música, que não quis nenhuma tristeza, etc. e tal. Se não fosse esse livro, a gente jamais ia saber desses detalhes. E uma coisa curiosa é que ele doa ao Augusto Riedel, que é o filho do Ludwig Riedel, foi um grande companheiro do Lund, um alemão. Ele doa a ele os direitos sobre a Gruta de Maquiné. E ele fala assim, se me couber direito, estou doando como descobridor, que não é verdade, que Lund não descobriu a Gruta de Maquiné, o Clausen já conhecia a gruta, ele descobriu, junto com o Clausen, os salões internos. Mas então tem essa história dessa doação dos direitos sobre a gruta. Bom, século XIX, início do século XX, a gente tem o estudo do Gorsex. Henri Gorsex foi o diretor da Escola de Minas, fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, muito amigo do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, que era um cientista, né, de certa forma, uma pessoa muito culta, ele também se interessou sobre Lund. E foi o Dom Pedro II que encomendou a tradução das memórias do Lund, que estavam em dinamarquês, quase ninguém conseguia ler,
nessa época, traduziu para o francês e posteriormente foi traduzida para o português. Nunca é bom isso. Nunca é bom você publicar uma tradução de uma tradução, porque você tem alguma perda aí em termos de texto, uma perda de tradução. Então, mas o Gorsex foi uma pessoa que não só publicou em português uma certa versão do trabalho da biografia do Reinhardt, como ajudou a publicar as primeiras versões das Memórias do Lund. Tá? Então foram publicadas nos anais da Escola de Minas de Ouro Preto e posteriormente em outros locais. Mas a obra completa veio depois, eu vou comentar para vocês. A gente teve nos anos entre 1930 e 1950 as obras da Academia Brasileira, desculpa, tá errado aqui, tá? É a Academia Mineira de Ciências, não a brasileira, principalmente o Aníbal Matos. Eu tenho essas obras, são muito, muito repetitivas. Daria para pegar os 5, 6 livros, juntar e fazer um só, infelizmente. Não sei por que, mas são muito repetitivas, trazem informações sobre o Lund, mas nenhuma grande novidade. E a grande novidade viria depois, né? Paula Couto, um dos grandes paleontólogos da história brasileira, aí sim, ele reuniu todas as obras do Lund e publicou um livro enorme, que é um verdadeiro tijolo, assim, uma coisa super densa. Não só publicou uma versão traduzida muito fiel das Memórias do Lund, como também comentou, atualizou em várias notas de rodapé. Só não está totalmente completo porque não tiveram dinheiro para publicar todos os desenhos coloridos. Mas em termos de texto, é completo sim, praticamente, pelo menos pelo que eu sei. Outras biografias depois, a gente tem esse livro do Santos Cavalcante, um livrinho está aqui do meu lado, eu leio, acho graça, porque tem muitos erros. É um livro de fofoca, né? O principal a coisa mais interessante do livro realmente é que ele inventa umas histórias que não fazem muito sentido. Eu vou comentar sobre isso depois. Mas é um livro que mostra como que ele estava ainda muito ligado no imaginário do povo de Lagoa Santa. E várias outras publicações, essa aí foi no centenário da morte do Lund, na Dinamarca, no Brasil também teve uma publicação, um encarte do estado de Minas. Esse livro é da Tove Hatten, um livrinho pequenininho. E aí tivemos as biografias que eu chamaria de modernas, né? E a principal delas foi a do Henrik Stangerup, que era um romance, um escritor já falecido, dinamarquês, muito popular. Então, uma pessoa que já tinha um público cativo, né, já era reconhecido como autor, e ele se interessou por Lund e ele publicou um livro que se tornou um livro muito... não se tornou, de certa forma, um sucesso, e passou por várias edições. E esse livro do Stangerup, ele se tornou, devido ao sucesso, e ainda é, a base da forma que as pessoas enxergam o Peter Lund. Muitas versões, né, muitas edições. O título original é A Estrada para a Lagoa Santa, ou A Trilha para a Lagoa Santa. Estão publicado muitas versões, eu fico interessado pelas capas, né? Aqui você tem versões dinamarquesas, as versões em francês, essas duas últimas aqui, eles foram selecionando desenhos do Brandt, versão em alemão, aqui uma versão em espanhol, versões em inglês, por aí vai. E posteriormente, quase que imediatamente, foi lançado em português. Né? Foi quando a gente teve acesso, inicialmente pela Nórdica, que era uma editora, o próprio nome diz, né, que é mais ligada aos países escandinavos, e posteriormente me parece que a Nórdica foi vendida, foi incorporada pela Record, e republicaram o mesmo livro com um nome diferente, mais fiel ao título original, Na Trilha de Lagoa Santa. Então esses livros aí, em português, são facilmente encontrados, qualquer um pode comprar. Mas lembrando que o Stangerup, ele deu uma versão romanceada, e colocou algumas coisas que não tem nenhuma, não está escrito em lugar nenhum, foi da cabeça dele que ele quis realmente dar uma dimensão, tornar a história mais interessante do que ela realmente é. Mas é um bom livro, uma boa leitura, eu particularmente gosto muito. Em relação às biografias modernas, o trabalho da Ana Paula,
que eu tive a oportunidade de acompanhar, foi um trabalho de mestrado de 2005, e posteriormente ela publicou esse livro em 2011. Então ela está no evento, aí com vocês também, nesse evento, e excelente trabalho, não cabe a mim publicar, comentar, já que ela está aqui presente. Vale a pena também, um outro trabalho que hoje tentei colaborar e acompanhei, foi a tese de doutorado do Pedro de Luna. O Pedro Ernesto de Luna Filho, defendeu o doutorado na USP, uma tese sobre o Peter Lund, o auge de suas investigações científicas e a razão para o término das suas pesquisas. O Pedro de Luna, o nome artístico dele, ele é um repórter, é Peter Moon, ele assina como Peter Moon nas reportagens dele, então ele é bem conhecido aí como um jornalista científico, um trabalho de fôlego. Eu fui da banca dele, e entre várias contribuições ele defende que o Lund encerrou as suas atividades, não quis mais trabalhar nas cavernas, porque ele teve um prejuízo gigante numa mina, na mina de Papa Farinha, foi enganado, e realmente isso aconteceu. Então a tese de doutorado gera um pouco em torno disso, e essa versão de que Lund faliu, né, Lund ficou sem dinheiro, ela é contestada posteriormente, tá? Pela nossa amiga Birgit e Michael Sturl. Então essa é a biografia atual, essa é a biografia atual, né, da Birgit e do Michael, grandes amigos. A Birgit, em particular, ela teve uma grande... Ela é a pessoa ideal para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Ela era historiadora, é historiadora, fala português fluente, fala dinamarquês fluente e mora na Dinamarca. Ela teve acesso, um acesso muito tranquilo de poder pegar uma carta do Lund e ler. E estando lá, obviamente, a questão logística. Então ela fez as pesquisas ao longo de muitos anos, ficou sem publicar um tempo, até que a rainha, a Casa Real dinamarquesa, incentivou, falei, ela vai publicar, e deu o apoio para que saísse a biografia, que é a biografia referência atualmente, publicada apenas em dinamarquês e em português. Então vamos comentar, depois de todos esses comentários sobre todas essas questões sobre a paleontologia, os estudos do Lund, que vão além dos estudos em fósseis de cavernas, além da paleontologia. A gente tem, primeiro, um estudo que ele fez sobre a vegetação, que fica no entorno de estradas e de cercas, é um estudo ainda, é um estudo bem preliminar. Ele publica em seguida um estudo sobre os hábitos de formigas. É interessante que Lund, nessa época, estava ainda um pouco perdido, não sabia ainda para que lado ele ia, em termos de pesquisa. Ele finaliza esse estudo, que é sob forma de uma carta, falando que essas são as considerações, que como ele vai ficar mais tempo no Brasil, ele vai ter a chance de completar esses estudos, ele quer observar outros insetos, principalmente os barbeiros, né, os himenópteros, ele vai reportar os resultados que ele obtiver. Nunca fez nada disso, porque ele acabou encontrando as cavernas e se interessando e mudando de rumo totalmente. Então, a gente tem aí o trabalho das formigas, do Lund, e aqui à direita o trabalho mais significativo que existe pelo Lund, que ainda não está publicado. Eu tenho uma cópia também, original desse trabalho, que é esse trabalho sobre a vegetação. É um trabalho, obviamente, antes dele se tornar paleontólogo, e a parte de a questão botânica sempre interessou muito ao Lund. Não é à toa, né, que ele sempre se interessou sobre o Varme, as coisas do Varme, e ele mantinha um jardim. Ele era um especialista em botânica também, e esse trabalho, né, observações sobre a vegetação do Planalto interior do Brasil, principalmente em relação à história vegetal, tá? Esse é um trabalho muito importante, e o Lund ele traz uma teoria que é bem legal, de que houve uma transição, de que a floresta originalmente era uma floresta, uma mata, e que com as queimadas, com a ação do homem, dos índios, e aquela vegetação, aquela floresta foi se transformando no cerrado e se transformando num campo. Então é uma ideia, eu não estou aqui para julgar se está correto, se não está, mas ele foi criticado depois pelo próprio Varney, pelo Reinhardt,
Mas é importante isso aí como estudo histórico, e é um estudo de valor que eu acho que mereceria uma tradução. Até os próprios especialistas em botânica não conhecem esse trabalho do Lund. Então, depois que o Lund enviou as coleções para a Dinamarca, 1844, 1845, o Lund praticamente parou a questão científica. Ele não parou totalmente porque ele mantinha uma correspondência muito rica. Conhecia muita gente, lia muitos livros. A gente sabe que ele comprou o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Então ele está na lista de livros que foram adquiridos. Então ele continuou envolvido na questão científica, mas de uma forma pontual, através de cartas, de opiniões, etc. Mas ele foi muito importante, pessoal, para fomentar outras pesquisas. Então ele recebeu o Reinhardt várias vezes, 3 vezes. O Lütken fez pesquisa sobre peixes, o próprio Varmin. Então tem várias obras entre 1850 e 1880 derivadas dessa turma que veio à Lagoa Santa ou de material que foi enviado a partir dos trabalhos de Lund, a partir de trabalhos de pessoas que vieram até a Lagoa Santa e ficaram com Lund. Fora que vários cientistas passaram por Lagoa Santa, a lista é muito extensa. Pelo menos vários cientistas que ficaram, às vezes ficavam pouco tempo, apenas uma visita, e às vezes um tempo maior. Tá? Então isso aí como base, como suporte logístico e em termos de conhecimento, o Lund foi bem importante também. Tá? Então quais seriam, falando uma parte científica, vamos agora falar nessa parte final da minha palestra sobre as contribuições do Lund à sociedade brasileira. Então, a biografia do Nereu, que eu não conheço ela de forma virtual, não sei se tem realmente, ela é a que melhor detalha esse aspecto social do Lund. É muito raro nos escritos, nas obras científicas do Lund, a gente ter alguma visão de como é que era a parte sentimental. Existe uma ocasião na Gruta de Maquiné que ele fica maravilhado, ele fala: nunca meus olhos viram nada de tão espetacular, os domínios da ciência e da arte. Tem outro pequeno momento que ele descreve como o cachorro vinagre, né, que é um tipo de animal que o Lund descreveu, como o que ele tinha como mascote, ele criava em casa, saiu correndo e foi super divertido, saiu correndo um monte de moradores de Lagoa Santa, saíram desesperados, que o cachorrinho atrás, o cachorro vinagre, enfim, são detalhes, notinhas aí nas memórias científicas. Mas o Nereu dá mais detalhes de como é que o Lund ele abonava, as pessoas que tinham dívida, ele abonava, não deixava que pagassem as dívidas, as coisas que ele foi doando. Ele essa visão filantrópica de como ele era, de certa forma, um benfeitor, uma pessoa muito benquista, as consultas médicas, tudo gratuito. E o Nereu, já mencionei, ele traz também informações sobre o testamento do Lund, que é bem interessante de ler o que se faz com o dinheiro, um pouco para esse, um pouco para aquele, não sei o que e tal. O Lund também ele deixou um fundo de apoio. Esse fundo de apoio gerido pela família Lund. Então, assim, isso mostra que Lund não estava sem dinheiro, né? A ideia do Pedro de Lund, que acabou o dinheiro de Lund, ou que isso dificultou, realmente não acredito que tenha sido a principal razão. Então, Lund, até esse fundo de apoio, inclusive, ele foi utilizado muitos anos depois, inclusive apoiando a família do próprio Nereu, que foi o último secretário do Lund. A gente sabe muito bem sobre as atividades musicais, né? A banda Santa Cecília, que existe até hoje em Lagoa Santa, fundada pelo Lund, isso é muito bacana. E fica aí um dos mistérios, né? Nessa parte final da minha palestra, eu vou comentar sobre algumas coisas algumas informações que eu conheço há muito tempo e nunca consegui confirmação. A primeira delas é uma suposta obra, uma música composta por Lund para piano. Essa música, Se Eu For a das Auras, né, está disponível no YouTube, está aí o endereço. Partitura musical composta pelo Dr. Lund. Olha,
Eu não sei. Olha, eu realmente não é minha especialidade música, mas eu nunca encontrei nenhuma evidência que comprove que Lund realmente é autor dessa obra. Aí o pessoal de Lagoa Santa, se tiver alguma informação adicional, seria interessante contribuir. E se você pegar a letra dessa música, não combina com Lund. Ele era uma pessoa muito discreta. E é uma coisa muito amorosa, muito amor delirante, não sei o quê, fresca e mimosa, florinha viçosa, amar, não sei o que e tal. Isso aí, inclusive, eu fiz uma busca. Hoje em dia tem mecanismos de busca na internet para comparar textos. E eu fiz uma busca, eu cheguei em alguns textos, alguns poemas do século XIX também, com a letra, com as palavras muito semelhantes. Muito semelhantes, inclusive com se eu fora das auras, mesma frase. Então, não sei, eu tenho dúvidas, tá? Mas posso estar enganado, pode ser, ter sido composto realmente pelo Peter Lund. E vamos ver se a gente avança nessa questão, tá? Porque até que tenhamos alguma prova, acho que a gente não pode assumir esse tipo de coisa. Algumas informações que carecem de checagem. Eu comentei com vocês que o livro do Santos Cavalcante, que era um militar que morou em Lagoa Santa, ele menciona um amor do Lund, aliás, um amor de uma jovem para a qual o Lund dava aula de pianos, era uma moça chamada Maria América, que era conhecida como Lília. Mas se você pegar as datas de nascimento, de morte, não se sustenta. A menina deveria ter. A gente sabe que Lund ficou muito doente nos últimos 10 anos de vida dele, inclusive ele fez o testamento, ele achou que ia morrer em alguns momentos, está praticamente cego nessa época, então não diria que não seria o momento de ele estar dando aula de piano para ninguém. Então, esse suposto romance platônico não se sustenta, porque as datas de nascimento dessa moça, elas não condizem cronologicamente com uma data que Lund poderia estar dando essas aulas de piano. E Lund realmente era um grande pianista. A outra questão que não existe comprovação é se Lund teve na Gruta da Lapinha. Eu nunca encontrei uma evidência sobre isso. Quando eu era criança, a primeira vez que eu fui na Gruta da Lapinha, eu lembro bem disso. Eu era menino ainda. E um dos guias, era um guia que usava um chapelão enorme. Ele chegou naquele conduto mais ao fundo, já tinha luz, já tinha as passarelas. Aquele conduto mais ao fundo, quando você passa ali embaixo daquela passarela, mais no final do percurso, ele virou e falou: Olha, foi aqui que o Dr. Lund achou um homem de 3 metros. Eu lembro disso, que eu era criança, eu até arrepiei. Um homem de 3 metros, Dr. Lund. Mas a verdade é que não existe nenhuma evidência que Lund teve na Gruta da Lapinha. Apesar de que eu acho que ele teve. Só que a gente não consegue comprovar, porque Lund teve mais de 1000 cavernas. É muito provável, altamente provável, que ele tenha estado lá. Não existe essa menção clara nas memórias. Outra menção que eu já escutei algumas vezes é que Lund esteve na Fazenda das Minhocas, que é uma fazenda histórica, que até foi um hotel fazenda durante um tempo. Se tem alguma evidência, eu não sei. A gente sabe que tem evidências orais. As evidências orais é uma coisa perigosa, né, gente? Como diria o Goebbels, né? Uma inverdade contada muitas vezes se transforma na verdade. Se eu ouvo falar aquela coisa muitas vezes, você começa a acreditar como se ela fosse verdadeira. Mas eu não encontro na obra do Lund que ele teve na Fazenda das Minhocas. Ele teve na Fazenda de Mocambo, na Fazenda do Brejo, várias outras fazendas. Curtume, fazendas que existem ainda. Mas na Fazenda das Minhocas, que já existia, a gente não tem nenhuma informação. Então, finalizando, o Lund extrapolou essa esfera científica. Ele se transformou num personagem de um enredo, de um filme que é a nossa sociedade. Não só a sociedade de Lagoa Santa, a cidade brasileira. É uma pessoa envolta em mitos. E talvez isso mesmo, esses mistérios, é que tenham contribuído para que ele continuasse vivo e atual até os dias de hoje. Tá, eu agradeço então a presença de vocês nessa apresentação virtual. Espero que eu tenha sido informativo. É um assunto que me interessa, sou um amador nessa questão,
E estou à disposição para conversar, para aprender um pouco mais, esclarecer esses pontos sobre os quais a gente sabe tão pouco. E deixo aí os meus contatos, meu Instagram e meu e-mail. E, novamente, foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Até logo.